Olá, CryptoPower! Sejam bem-vindos a mais uma atualização do deslocamento de preço do Bitcoin. Hoje eu venho trazer para vocês aqui Bitcoin cotado a 104.910 dólares. Vocês acharam que realmente essa cotação? Eu quero lembrar a vocês que isso pode acontecer muito em breve. Eu fazer essa introdução com esse preço. Enquanto o Bitcoin está agora em 71.700 dólares, muitas pessoas ainda estão querendo uma grande movimentação corretiva ou algo nesse sentido. Mas poucos perceberam que o ciclo ele já iniciou um processo de otimismo, o que deve gerar velocidade na movimentação de alta. A gente vai ter sim correções no meio do caminho, só que essas correções vão ser muito pontuais e elas vão seguir sendo absorvidas pela pressão compradora. Então você, meu amigo que está assistindo esse vídeo aqui, você não pode perder. Afinal de contas, na nossa última atualização, o que a gente fez? Deixou esse alvo aqui marcado, 81.191 dólares. Inclusive, foi nessa capa aqui do lado que a gente comentou sobre esse alvo. O Bitcoin segue renovando máximas e eu vou deixar esse vídeo aqui sugerido no final deste, para você estar atualizado. Lembre-se, acompanhe nossas análises da semana toda segunda, porque isso provavelmente vai te dar alguma vantagem aí em observar o movimento direcional dos preços. Atualmente, o Bitcoin está cotado nos 71.741 no momento que eu estou gravando esse vídeo e a gente segue rumo ao objetivo aí dos 81.191 dólares, tá bom? A gente não tem nenhum sinal no gráfico semanal de reversão, muito pelo contrário, a gente conseguiu romper essa zona que era uma resistência muito importante de topos anteriores e caso o preço faça qualquer recuo para esses pontos, a gente não pode interpretar eles mais como uma zona de resistência, sim, a gente vai ter que ficar atento para o reteste, ou seja, se o preço retestar isso aqui com bastante convicção, a gente pode ter apenas uma confirmação de que esse ponto se tornou um suporte e a gente vai seguir rumo a níveis ainda mais altos, tá bom, pessoal? Então você não pode ficar agora sendo um ursinho nervoso, tá? Isso pode dar muito ruim. A gente tem que lembrar você também que a gente está com menos de 40 dias para o halving. Isso é muito pouco tempo. Então, se você está pensando em se expor ao Bitcoin, faça compras fracionadas no tempo e não no preço, tá? Se expõe aí de forma fracionada no tempo. Nesse caso, você tem basicamente aí um mês ainda, vamos considerar aí 4 semanas ou 5 semanas, né? Se você for esticar aí um pouquinho essa possibilidade, então você fracione sua entrada no tempo. Ah, eu vou comprar então toda segunda-feira tal horário. Faça a sua compra. Evite ficar preso ao preço. Por quê? Porque após o halving é comum que o deslocamento de preço se torne ainda mais rápido e ainda mais eufórico. Você pode acabar ficando de fora esperando o melhor ponto para entrar, tá? Então, se você tem carteira e está pensando no investimento para os próximos 12 meses, a cotação atual aqui, tá? Ela realmente já está rompendo o topo, ela está um pouco mais alta. Isso é uma realidade, você não pode desconsiderar isso. Mas, se você quer estar exposto e pegar uma parte desse movimento, você talvez tenha que estar disposto a fracionar suas entradas no tempo. Então, fazer compras aí dentro dos períodos de cada início de semana, de meio de semana, enfim. Determine aí a melhor data para você comprar e compre independente aí da cotação para que você tenha uma exposição ao Bitcoin após o halving, porque isso tende a levar os preços para níveis ainda mais altos. E lembrando que após o halving, o Bitcoin segue subindo, mas as altcoins performam ainda melhor. Então, se você quiser uma posição balanceada que vai performar até melhor que o Bitcoin no ciclo, eu vou te mostrar aqui o que tu tem que fazer. Tu tem que entrar no nosso site, powerink.trade, e vir aqui, ó, e assinar o Premium. Por quê? Porque no Premium tu vai ter, além de sinais de compra e venda, estudos diários para tu estar acompanhando o halving, tu vai ter também uma carteira hold, tá? Que ela foi montada lá no início de 2023 e a gente já está performando super bem. Por quê? Porque o Bitcoin segue renovando máxima, segue entregando mais performance, a nossa carteira segue acompanhando e a gente tem ativos que podem até mesmo bater a performance do Bitcoin, tá? Acredito eu que você tem que ter uma posição balanceada, com bons ativos na carteira, para tentar se beneficiar desse ciclo, ok? Então, uma vez que tu tá aqui vendo esse vídeo como se fosse uma carta do futuro, eu poderia estar muito bem te dizendo que o Bitcoin está a 100 mil dólares, que o Ethereum está a 7 mil dólares.
Só que ainda não estão a esse preço. Porém, a gente tem fortes fundamentos e uma forte demanda, principalmente, que mostra, sim, que o Bitcoin e o Ethereum e outras criptomoedas vão seguir subindo muito. Então, você não pode, agora, correr o risco de ficar de fora. Existe risco operacional de trades, existe risco de exposição, mas existe muitas vezes um risco que a maior parte das pessoas desconsidera, que é o risco de não estar posicionado. Então, ó, isso é um risco. Você perder mais uma vez um ciclo das criptos. Então, não faça isso. Aproveite esse ciclo, porque com certeza tu vai conseguir colher bons frutos. Olhando agora gráficos um pouco menores do deslocamento de preço do Bitcoin, a gente teve um fechamento acima dos 68.900, ok? E a gente já abre a barra após o fechamento de 4 horas, com uma barra extremamente forte, iniciando o seu movimento da média móvel de 21 períodos, com gaps. Então, isso sugere que este gráfico vai nos trazer um potencial de alta ainda maior. Tá? Eu não tenho nenhuma estrutura que traz indício a uma reversão. Tá? Eu poderia muito bem projetar essa barra para o dia de hoje, buscando uma vez ou até mesmo 2 vezes o movimento dela projetado. Traria alvos aí para a faixa dos 72 mil. Deixa eu só pegar aqui e ajustar a minha escala, né? Vocês não estão vendo, agora sim. 72.517, 79.027. Esses seriam os alvos para esse movimento aqui, considerando que tudo isso agora foi rompido. Tá? Então, toda esta resistência que era muito importante, tá, foi rompida e agora a gente tende a evoluir para patamares mais altos, ok? Se você pegar, por exemplo, outros indicadores, você vai ver que provavelmente eles estão dando aí um gatilho que o preço vai seguir evoluindo para níveis cada vez mais altos. Esse patamar de preços, ele com certeza é já mais perigoso, porém, a gente tem sim o Bitcoin se deslocando com força, afinal de contas, ele está numa tendência muito bem definida. E a gente não pode esquecer isso, tá bom? Dito isso, você já tem uma dimensão para onde o preço pode ir para o dia de hoje, e a gente tem que lembrar também que temos algumas zonas de suportes importantes aqui, ok? Caso a gente tenha uma surpresa, ou seja, essa barra de 4 horas que está em desenvolvimento, ela venha a perder essa parte de metade da barra anterior, tá? O que eu não ficaria mais tão otimista, tá? Então eu teria aqui como referência até 50% da barra que gerou um gap de alta, tá? Então até esta faixa aqui, até a faixa de 70.126, eu teria um ponto importante que eu estaria ainda dentro de um viés de alta. Então se o preço faz uma correção aqui e evolui, fica um pouco mais lateral para continuar subindo, para mim, super ok, podemos seguir com um deslocamento otimista. Se ele segue forte acima, melhor ainda. Se ele faz uma correção aqui, talvez tenha um ponto importante aí para você ficar atento para compras de correção, mas não ficaria tão otimista se o preço faz um movimento abaixo desse nível, retesta e vem para uma correção. Se isso acontece, a gente pode voltar a testar níveis mais fundos, tá? Mas eu reforço, correções mais profundas neste momento estão cada vez mais difíceis. Você não pode querer agora ficar olhando só para essa possibilidade. Na minha opinião, as possibilidades maiores são que os alvos direcionais para o movimento vão seguir sendo o principal drive e a principal estrutura de motivação para a direção do mercado, que segue sendo de alta, tá bom? Então, assim, preço corrige até a faixa dos 70.126, eu acho que dá para até olhar para uma estrutura de compra dentro de gráficos de 1 hora, né? A gente teria aí zonas de topos anteriores, a gente tem uma barra com bastante volume, nada que impeça, né, ou traga uma modificação na estrutura até o presente momento, a não ser que a gente volte, como comentado, de maneira muito abrupta, reteste por baixo e aí evolua com algum tipo de micro zigue-zague aqui. Isso aqui poderia desenvolver uma correção no curto prazo, mas eu reforço, correções no curto prazo são oportunidades para você que não comprou. Se a gente puxa um nódulo de volume dessa estrutura que está meio mais inclinada, tá? Os nódulos de volume mostram, tá? Que a gente isolando todo esse ponto aqui, a gente teria aí a POC já novamente na faixa de 66.953, ou seja, está cada vez mais otimista, o preço está conseguindo negociar cada vez mais alto. Eu quero lembrar vocês que não faz muito tempo a gente conversou sobre um movimento muito semelhante a este. Tá? A gente conversou quando sobre esse tipo de movimento? Sobre uma estrutura parecida com essa. Foi ali na faixa dos 30 mil dólares, tá? Mais ou menos aqui, ó. O preço ele ficou um pouco mais diagonal,
subindo em diagonal, neste contexto aqui, ok? Então a gente subiu aqui na diagonal, todos esperavam uma correção, ela não veio, a correção foi lateral e a gente explodiu de novo para cima. Não vou me surpreender se a gente fizer algo muito semelhante, buscar o primeiro alvo aqui, então, em 75 mil até talvez nos 79, né? Então a gente pode ter uma amplitude maior, porque a gente tem uma estrutura bem maior. Depois disso, uma correção de novo lateral e vamos seguir subindo. Correções aqui estão cada vez mais raras, tá bom? Então é isso, galera. Essa é a minha atualização para o Bitcoin. Eu vou trazer para você um pouco de Ethereum agora também, que na minha opinião está mais interessante, tá? Quando a gente olha o gráfico diário de Ethereum, eu acho que se você não tem Ethereum na sua carteira com peso interessante, deve revisar isso. Afinal de contas, dentro de gráficos semanais, a gente também está com uma estrutura muito interessante. O preço está subindo em pé, basicamente reto. A gente já teve todos os alvos do nosso último objetivo, né? A gente tinha montado um swing trade aqui embaixo e o preço evoluiu super bem, muito, muito bem mesmo. E agora o objetivo principal de Ethereum, na minha humilde opinião, é esse topo aqui, acima aí, talvez testando até dentro dessa semana, tá? Na minha opinião, a gente pode sim testar níveis chaves aqui em cima. E quais são esses pontos, tá? Como a gente teve um nódulo de volume importante aqui em cima, tá? Eu isolaria ele e deixaria como principal objetivo a faixa desse POC aqui. Seria na região dos 4.317, tá? Esse aqui seria um ponto importante que eu estaria olhando para o Ethereum. A gente também tem um segundo nível relevante, que estaria aqui na faixa do VAR, tá? Então uma zona de volume mais alto, que a gente poderia deixar também como uma principal resistência na faixa dos 4.508. Então esses seriam os níveis que eu também acredito que o Ethereum pode testar e se você tem a perspectiva de negociar o curtíssimo prazo, eu acho que vale a pena ir olhar gráficos menores, como 4 horas, para tentar se situar para um movimento mais direcional, tá bom? O Ethereum da mesma forma, ele está um pouco até mais forte que o Bitcoin e essa consolidação aqui, ela é também um pouco mais interessante, afinal de contas, se a gente pega todo esse último movimento e isola o perfil de volume, você pode perceber que o Ethereum está até mais forte, deixando o ponto de controle, ou seja, o acúmulo de maior quantidade de trades, até numa região superior, tá? Então a gente já está rompendo um movimento com uma intensidade maior. Isso faz com que o Ethereum, por consequência, tende a se valorizar frente ao Bitcoin, tá? Então, na minha opinião, a gente tem um ponto muito importante aqui, Ethereum no par Bitcoin, que está aqui na tela. Na minha visão, a gente está fazendo um ponto de 1, 2 e a gente fez agora o primeiro movimento. A gente pode estar diante até mesmo de um movimento que vai levar agora o Ethereum para uma base de preços e no Ethereum, no par Bitcoin, a gente pode seguir evoluindo para níveis mais altos. Então, eu ficaria muito atento a esse ponto atual, porque a gente já está chegando em faixas Fibonacci, deste fundo a este topo. Já estamos numa faixa Fibonacci, já estamos testando uma estrutura de volume anterior. Então, uma vez que o preço talvez chegue aqui ou chegue aqui mesmo, onde ele já testou, vai ser muito importante para o preço voltar a subir, tá bom? Então, se eu fosse você, eu ficaria muito atento, porque a gente está aqui no Ethereum contra o Bitcoin, num nível estrutural de defesa compradora, tá bom? Então isso mostra que o Ethereum nas próximas semanas também tende a performar melhor que o Bitcoin. Eu espero ter conseguido fazer uma breve atualização aí para vocês, trazendo também a minha perspectiva e é óbvio, né, uma mensagem do futuro. Lembrando, se você não acompanha os nossos vídeos, toda segunda tem vídeos aqui no nosso canal, como esse, análise da semana, trazendo aí dinâmica de preço e também possíveis alvos para você acompanhar. Eu vou deixar um card agora no final e eu te convido a clicar aqui e assistir o vídeo pelo menos a semana passada e estar preparado para estar com a gente nesta quarta-feira, às 4h30 da tarde, nós vamos estar fazendo mais uma de nossas lives ao vivo, tá? Então, ó, não te esquece, acompanha aí nosso trabalho, se tu não é inscrito, se inscreva, deixa teu like e é isso aí. Quer contribuir e ter uma carteira recomendada? Daí, o que tu tem que fazer? Entrar no nosso site powerink.trade e conhecer o nosso serviço premium, tá bom? Aqui você vai ter, além de negociações, você também vai encontrar aí uma carteira para você aproveitar o melhor desse ciclo. Eu desejo a todos vocês ótimos trades, forte abraço e não te esqueça, menos de 40 dias para o halving. Você tem que estar preparado e estar exposto dentro desse ciclo de alta. O maior risco que tu corre, na minha opinião, é não ter nenhuma exposição a criptomoedas. Então fica a minha dica. Ótima semana a todos vocês e até o próximo vídeo. Falou!
Assiste o vídeo aqui, ó. Não te esquece, assiste o vídeo.